Hoje, Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais a todos os papais aqui presentes. É uma gloriosa honra ser pai. O maior presente que Deus me deu nessa terra foi a oportunidade de ser pai. E eu quero falar sobre paternidade espiritual. Nós vermos Deus como quem Ele de fato é para nós. Pai, a maior bênção que nós recebemos nessa terra como cristãos não é nem a salvação. Você sabia disso? Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que a maior bênção que nós recebemos nessa terra é a paternidade espiritual. E tudo mais vem dela. Nós somos salvos porque somos filhos. Deus nos sustenta porque somos filhos. Deus nos protege porque somos filhos. Temos comunhão com Deus porque somos filhos. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. Que a paternidade, a adoção de pai, que o Pai nos adotou, é a maior bênção que nós recebemos nessa terra. E isso está profetizado em Oséias, capítulo 1, no versículo 10. A mensagem de hoje é muito simples. Nós vamos ver a profecia sobre o que o Deus ia fazer com o seu povo. Nós vamos ver o cumprimento dessa profecia no Novo Testamento. E vamos ver aqui as bênçãos que advêm dessa promessa. Primeiro a profecia, Oséias capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim, Oséias 1, 10. Contudo, os israelitas ainda serão como areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Deixa eu traduzir essa maravilhosa profecia. A maior das profecias para nós hoje é essa, que infelizmente muito pouco é falada. Mas por que ela é a maior das profecias? Porque eu acabei de dizer que a paternidade é a maior bênção que nós temos. E essa profecia diz isso. Antes, o povo de Deus era quem? Era uma nação. Era o povo de Israel, que vivia sobre a antiga aliança. A aliança que Deus fez com aquele povo, chamando Abraão. Então aquele povo, aquela nação de Israel era o povo de Deus. E Deus instituiu leis, princípios, preceitos, levantou profetas, tudo no seio daquela nação, para aquela nação se comportasse e andasse conforme Deus. Mas o que o profeta Oséias está dizendo é que não seria só uma nação, um país, mas o povo de Deus seria como a areia da praia. Não pode estar falando do povo de Israel, porque o povo de Israel é um país pequenininho. Seria como a areia da praia, ou seja, a bênção que antes era para o povo de Israel, se o povo de Israel antes era o povo exclusivo de Deus, agora, todos aqueles que receberem a Cristo serão parte do povo de Deus. Uma numerosa multidão de toda língua, povos e nações, como areia da praia do mar, incontáveis. Não só agora uma nação, mas um povo enorme espalhado pela terra. E o melhor de tudo isso é que eles não chamariam mais Deus só de Senhor. Eles não teriam Deus somente como seu Senhor. Mas olha o que diz o finalzinho do versículo 10, lá em Oséias. Serão chamados filhos do Deus vivo. Eu e você, por essa promessa, por essa bênção de Deus, não somos só servos de Deus. Não somos só povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aquilo que Jesus é, nós hoje também somos. Porque o unigênito do Pai se tornou primogênito. Se antes Jesus era o único Filho de Deus, agora todos aqueles que aceitam a Cristo são igualmente a Ele, filhos de Deus por adoção. Pastor, e quando que essa profecia se cumpriu? João, capítulo de número 1. João, capítulo 1. O apóstolo João está falando sobre a encarnação do Verbo, você lembra? Como que começa João 1? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Está falando de Jesus. E lá no versículo 10, olha o que ele vai dizer. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele.
mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? O povo de Israel. Ele veio para aquela nação, para o povo, para os seus, mas eles não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A profecia de Oséias se cumpre com a vinda de Cristo. Hoje nós somos filhos de Deus, acesso direto ao Pai. Podemos chamar o Criador dos céus e da terra de Pai, Papai, Abba, Pai. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É inexplicável, não há pregação, não há retórica nesse mundo que possa explicar com palavras o que seja eu, um miserável pecador, merecedor do inferno, ser salvo pelo Senhor, e não só isso, ter o direito de chamá-lo de Pai. Oh, maravilhosa graça, oh, maravilhosa graça. Por isso eu disse que esse é o assunto mais importante. Paternidade espiritual é o assunto mais importante para nós hoje, porque nós pecamos, nós corremos do céu quando nós não vemos Deus como Pai, e é disso que nós vamos falar hoje aqui. Satanás, ele investe pesado nisso. O maior investimento do diabo não é trazer doença, não é trazer crise financeira. O maior investimento dele, acreditem, não é isso. O maior investimento de Satanás é a orfandade espiritual. Ele quer com que nós sejamos órfãos. Ele quer com que nós vejamos Deus ou como um pai mau, ou não vermos Ele como pai. Deixa eu desenhar, deixa eu explicar isso melhor para você. O que Satanás tem feito pesado na sociedade hoje? Destituído a figura do pai. Porque quem teve um pai muito mau, ou quem teve uma figura de pai distorcida por causa do pai humano, ou quem não sabe quem é o seu pai aqui nessa terra, quando eu digo aqui, Deus é o seu pai, o que o cérebro dessa pessoa já liga? Então Deus não é bom. Então Deus é como um pai. Mas meu pai me abandonou. Mas meu pai traiu minha mãe e saiu de casa. Mas meu pai chegava bêbado em casa e batia na minha mãe, e batia nos meus irmãos e me esmurrava. Mas pai não é uma coisa boa. Entende a estratégia de Satanás? Destituir a figura de pai. E hoje, o pai é quase uma figura escassa na família. Porque o movimento feminista vai dar à mulher a obrigação de trabalhar, sustentar, fazer, e o homem fica um banana. Fica um cara vendo a mulher ser a provedora da casa, e ele, deitado em berço esplêndido. Porque Satanás tem feito cada vez mais comuns divórcios. Então, filhos criados sem o pai em casa. Cada vez mais Satanás tem investido na questão da homossexualidade, de forma que agora tem casais homossexuais adotando crianças. Então não tem a figura do pai em casa, tem a figura de duas pessoas que se dizem erradas na sua sexualidade. Satanás tem investido cada vez mais em morte de homens jovens pela violência, de modo que cada vez mais existem mães viúvas, jovens ainda. Satanás quer tirar a figura de pai, e ele usa não só as circunstâncias do mundo, como eu estou falando, mas ele usa a religião de uma forma pesada. Deixa eu te fazer pensar um pouco. O Brasil tem uma padroeira. Não era para ser madroeira? Por que dá ela o título de pai? Pense nisso. Pense nisso. O que significa isso no mundo espiritual? O que Satanás está querendo fazer da nossa nação? Ele quer tirar a figura de pai de todo jeito.
Deus é pai, e não é o pai que eu e você tivemos nessa terra, é um pai maravilhoso, um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que não sai de casa, um pai que está sempre em casa, um pai que sempre provê, um pai que tudo faz, tudo ama. Esse é o nosso pai. E essa mensagem de hoje é de libertação. A maior das libertações não é aquela que vem de fora para dentro, com expulsão de demônio, com extensão de mãos. A maior libertação é aquela de dentro para fora. De dentro para fora. Esse é o tipo de mensagem que te liberta de dentro para fora. Que coloca em você a ideia daquilo que Deus quer, como você se identifique, como você identifique Ele. Se você ver Deus como quem Ele é, Satanás não chega perto de você. A depressão, a tristeza, ela passa longe de você. Quando você vê que Deus é um pai amoroso que investe em você. No Antigo Testamento, Deus se manifestava conforme aquilo que o povo precisava. Você lembra disso? Quando o homem precisava de provisão, o seu povo, ele era o Jeová Jirê. Quando o povo precisava de cura, Jeová Rafá. Quando o povo precisava que Deus fosse à frente das guerras, Deus fosse a sua bandeira, ele era o Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira. Mas, no Novo Testamento, o Senhor se fez pai. E na figura do pai, tudo isso está intrínseco. Você entende? Os meus filhos, eles não me chamam de o sempre presente. Eles não me chamam de aquele que cura. Eles não me chamam de aquele que provê. Eles me chamam de pai. É assim que Deus quer que nós vejamos Ele. Não um Deus que resolve os nossos problemas. Agora Ele é o Deus que vai me dar provisão. Agora é o Deus que me cura porque eu estou doente. Agora é o Deus que está presente porque eu me sinto sozinho. Não. Ele é tudo isso ao mesmo tempo, o tempo todo em você, porque Ele é o seu Abba, o seu paizinho. E você não tem que mendigar esmolas da bênção de Deus. Você já é abençoado porque você é filho. Os meus filhos não ficam mendigando para mim que eu dê comida para ele, mamar, que eu troque fralda. Eles não ficam pedindo, por favor, cuida de mim, papai. Não, eles não precisam. Eles somente sabem que são filhos. Somente abrem os braços e o pai provê. E o pai ama, e o pai abraça, e o pai cuida. E Deus é um pai infinitamente melhor do que eu. Hoje nós vamos quebrar as cadeias da orfandade. E nós vamos sair daqui com a certeza de que já temos as bênçãos do Pai. Nós vimos a profecia da paternidade em Oséias 1. Nós vimos o cumprimento dela em João 1. Agora nós vamos ver as bênçãos da paternidade espiritual. Quem escreveu sobre isso foi o apóstolo Paulo. Escreveu aos Efésios, escreveu aos Filipenses, mas principalmente aos Romanos. Em Romanos, capítulo de número 8, dos versículos 14 a 21, o apóstolo Paulo dá uma aula sobre o que as bênçãos de Deus, da paternidade de Deus, são para nós. Então vamos lá em Romanos 8, a partir do versículo 14, ver as bênçãos da paternidade de Deus. A primeira bênção da paternidade de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira bênção de ser filho é ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque pai faz isso. Pai é aquele que direciona, pai é aquele que aponta o caminho, pai é aquele que fala, não é por ali, é por aqui, não pisa aqui, não vai ali, não faz isso, faz desse jeito. Pai é direção. Lá no Salmo 127, diz que filhos são como flechas na aljava de um guerreiro. Flecha na mão de um guerreiro é algo que o guerreiro joga para qualquer lado. O guerreiro direciona o alvo para onde ele vai lançar a flecha. Você é a flecha na mão do seu pai. Ele está apontando para um alvo, uma vida maravilhosa e perfeita que ele tem para você, um destino. Você não está ao léu, você não está à sua própria sorte, você não está perdido. Você está sendo moldado, guiado e direcionado pelo Pai. O problema é que nós muitas vezes temos dificuldades de ouvir a voz do Espírito Santo.
O que diz o versículo que nós lemos? São guiados pelo Espírito. Mas às vezes o Espírito está falando conosco, que a gente não ouve. A gente dá ouvido a outras vozes. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus como Pai, mais nítida vai ser a voz do Espírito. Deus é Pai. Lembra? Jesus, ele inicia o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. E ele vai até João Batista. E João Batista o batiza no Rio Jordão. E quando ele sai das águas, vem uma voz dizendo: a primeira coisa que foi dita no ministério de Jesus, sabe qual foi? Este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. O primeiro ato de Deus no ministério de Jesus foi dizer a identidade dele: filho, no qual eu me comprazo. E sabe o que aconteceu a partir daí? Ali começa o ministério de Jesus. E lá em Mateus 4, Lucas 4, diz que o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ou seja, quem é filho é guiado pelo Espírito. E ele foi guiado pelo deserto. Muitas vezes Deus nos guia para um deserto, sabia? E a gente diz que é diabo, que é Satanás. Deus está levando a gente para um deserto, para a gente ser treinado, aperfeiçoado, moldado. E a gente diz: o diabo está me trazendo para essas circunstâncias. E você está dizendo que é diabo, algo que o próprio Deus está fazendo para trazer cura, cuidado, manifestação dele em você. Mas é claro que no deserto, Satanás se aproveita. No deserto, Satanás aparece. E aí nós temos que mostrar a nossa identidade de filhos fiéis. Lembra quando Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, Satanás aparece para ele. E Satanás bota em xeque a sua identidade. Qual foi a primeira coisa que Satanás disse? Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Uau! Que astúcia do diabo. Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. E Jesus mostrou uma grande atribuição de um filho verdadeiro. Um bom filho é aquele que obedece. Jesus não transformou as pedras em pães. Jesus não se lançou do pináculo do templo. Jesus não prostrou diante de Satanás. Ele repreendeu Satanás com a palavra em obediência ao Pai. Ser guiado pelo Espírito de Deus envolve também receber da correção do Pai. E isso é muito importante. Um bom pai é aquele que corrige. O mundo às vezes tem a ideia de um bom pai, é aquele pai bonachão, que deixa o filho em liberdade, que não repreende, que não dá palmada. Isso é um péssimo pai. Isso é um pai que está formando um caráter maligno. Um bom pai é aquele que corrige. Olha o que diz Hebreus capítulo 12. É um texto muito forte. Hebreus 12 para mim é um dos textos mais fortes da Bíblia. É extremamente forte. Hebreus 12, do versículo 6 ao 11. Olha o que diz. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ele odeia, a quem ele ama, e castiga todo aquele que aceita como bastardo, escravo. Ele castiga todo aquele que o aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 8. Olha que forte isso. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nós devemos amar a disciplina de Deus. Olha o que eu estou falando, hein? Olha o que eu estou falando aqui. A gente deve amar a disciplina de Deus. Porque assim, nós estamos reconhecendo que somos falhos, fracos. Precisamos da disciplina dele para sermos aperfeiçoados em nosso caráter. Lá em Provérbios 12, no versículo 1, está escrito assim, ó. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Na minha adolescência, eu era muito elogiado pela minha educação.
Onde eu ia, as pessoas falavam, pô, que menino educado, é muito educado. As professoras da escola elogiavam que eu era muito educado. Mas isso tem um preço. Eu lembro que quando eu tinha a idade do meu filho, entre 4 a 7 anos de idade, que eu saía do prédio lá com a minha mãe, se eu não desse bom dia para o porteiro, se eu não falasse, eu não cumprimentasse as pessoas, vinha logo um beliscão. Olha, fala, diz bom dia. Tá ali abençoado, ó. Faz assim, mãe. Tá ela aí, ó. Testemunha viva aí. Claro. Então, eu recebi da repreensão e depois do elogio. Você quer receber dos elogios nesse mundo? Você quer ser reconhecido como uma pessoa de caráter? Uma pessoa boa, uma pessoa valorosa? Aceite a repreensão do Pai. A repreensão do Pai é uma bênção. É uma bênção. Primeira bênção, então, da paternidade é nós sermos guiados pelo Espírito. Segunda, está no versículo 15 de Romanos 8, próximo versículo. É receber da libertação espiritual. A segunda bênção da paternidade é sermos libertos. Olha o que está em Romanos 8, agora no versículo 15. Nós estamos lendo Romanos capítulo 8 a partir do 14, agora o 15. Diz assim: pois vocês não receberam espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito de Deus nos libertou da escravidão da lei e nos trouxe para o colo de um Pai. E deixa eu falar, tem religiosos por aí que querem interpretar a paternidade de Deus como algo figurado. Deus, Ele deixou bem claro que isso não é possível, sabe por quê? Porque esse termo Abba não pode ser figurado. Porque Abba é um termo no aramaico primeiro, que significava papai, paizinho. É um termo de intimidade. Então olha o que ele está falando ali, que nós podemos clamar, papai, papaizinho. Sermos íntimos dele como um filho é com o seu pai. E assim nós somos libertos do jugo da religiosidade. E me deixa muito irritado. Os irmãos que já se acostumaram a me ver pregar, percebem que eu tenho raiva da religiosidade. Porque ela tira as bênçãos de Deus. E tem gente que acha que enquanto mais religioso, mais abençoado, e é o contrário. A graça de Deus nos tirou do jugo da religiosidade, dos sacramentos necessários, e nos colocou sobre a graça. Agora nós temos duas ordenanças, o batismo, que significa a nova vida, e a ceia com o Senhor, que lembra o sacrifício dele por nós, e tudo quanto mais é relacionamento com o Pai. Um Pai amoroso. Então me irrita a religiosidade, porque tem gente que quer viver debaixo da antiga aliança, quer porque quer chamar Deus de Senhor somente, não o reconhece como Pai, quer viver debaixo daquele jugo. Tem gente que gostaria que a oração do Pai Nosso fosse assim: sacrossanto Deus que está acima de todos. É assim que Jesus ensinou a orar? Ele ensinou, Pai Nosso que estás nos céus. Chamar Deus de Pai é uma honra. Não dê essa honra, não jogue fora essa honra. Deus é o seu Pai, é o seu Abba. Eu já falei isso aqui outras vezes. Uma vez na igreja, eu era pastor de jovens, e tinha evento de jovens, culto de jovens, aquele negócio mais jovial, né? E aí, muitas vezes eu estava de boné, de camisa de malha, no culto. E uma vez uma mulher dessas, que querem voltar à antiga aliança, virou para mim e disse assim: quer saber, pastor? Eu não aceito isso de ficar de boné. Ora, diante de um juiz, você iria de boné? Filha, se esse juiz for o meu pai, eu fico de boné, de pijama, de sunga, visto o chinelo dele, boto a camisa dele, abro a geladeira dele, sento no colo dele. O respeito, a vestimenta, o tratamento na igreja, não é porque Deus é um juiz, é em respeito aos irmãos. Eu venho aqui
mais bem trajado que eu posso, usando a linguagem melhor que eu posso, para a bênção do corpo, dos irmãos, para a ordem na igreja. Mas não porque eu devo ter medo de Deus, devo me apresentar a Ele. Não, Ele é meu aba, é meu paizinho. Eu falo com Ele no chuveiro, tomando banho, pelado. Eu falo com Ele fazendo necessidades. Eu abro a Bíblia, vejo Ele falar comigo deitado na cama, em pé, no ônibus, no trabalho, não importa. Ele é o meu pai, é o meu relacionamento íntimo com Ele que me dá vida. É o amor dEle de pai por mim, é que me traz vida e não a religião, e não dogmas, preceitos, leis, não é. Imagina isso. Eu tenho 2 filhos, imagina se eu elaboro leis do lar, leis da minha casa. Escrevo assim: como os filhos devem andar na casa da família Ladislau. Aí faço, e mando eles ficarem decorando aquilo. E eles decoram. E aí eles passam a obedecer tudo que está escrito ali. O que seria melhor? Que eles me obedecessem porque me amam como pai e me respeitam, ou por causa das leis que eu escrevi? Você que é pai e mãe aí, o que é melhor? Deus, Ele quer o seu coração. Ele quer o seu amor de filho. Ele é um perfeito pai e quer que você seja um perfeito filho. E filho às vezes faz besteira assim. A minha esposa teve de serviço no quartel, de plantão 24 horas, 2 dias essa semana. E eu fiquei lá com eles. Misericórdia. E aí, cansado, abria lá a fralda da Larinha. Meu Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Filho faz caquinha. Filho quer colocar a mão em tomada. E nem por isso o pai deixa de amar. E eu estou falando com pessoas aqui. O Espírito Santo está sendo pontual nesse momento. Há pessoas que vieram aqui com medo do pai, com vergonha do pai, porque cometeram erros. O pai sabe que você vai cometer antes de você cometer. E mesmo assim ele não deixa de ser seu pai. Ele sabe que você tem a tendência de colocar dedo na tomada. Deus sabe que você suja a sua fralda. Deus sabe que você não quer dormir, quer fazer pirraça. Deus sabe do seu coração e mesmo assim Ele te ama como pai. Não queira ser escravo. Não queira voltar ao jugo da lei, não queira. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu falei dela aqui no momento de dízimos e ofertas. O filho mais velho, ele não se sentia como filho, ele se sentia como escravo. Que coisa terrível, ser escravo na casa do pai. Quando o filho mais novo chegou, ele foi recebido como filho. Deus matou um novilho, fez uma festa, e o filho mais velho não quis participar da festa. E disse: o senhor nunca fez uma festa para mim. Só para esse aí que saiu de casa. Eu sempre fiz tudo certinho. Ele não se sentia como filho. E as festas no Novo Testamento, em especial nas parábolas de Jesus, indicam as festas da boda do Cordeiro. A festa no céu. E sabe o que me deixa assustado nessa parábola do filho pródigo? É que o filho mais velho não participou da festa. Muito cuidado de não estar na casa de Deus sendo um servo somente de Deus e não filho. Cuidado para não estar na igreja sendo só um trabalhador da obra de Deus e não um filho de Deus. Porque só participarão da festa os que são filhos. Quem tem ouvidos ouça ao que o Espírito diz à igreja. Terceira bênção da paternidade. A primeira, ser guiado pelo Espírito, direção do Pai. A segunda bênção da paternidade, ser liberto da escravidão e ser trazido para a graça. Terceira bênção da paternidade é receber da identidade espiritual. Identidade espiritual. Qual é a nossa identidade? Está lá no versículo 16 agora. Diz assim, Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O papel do Espírito Santo em nós hoje, acima de tudo,
é testemunhar, testificar que nós somos filhos de Deus. Todos os outros papéis do Espírito Santo em nós têm a ver com isso, com ser filho. Porque quem é filho tem o selo do Espírito Santo. Quem é filho tem a salvação. Quem é filho é guiado pelo Espírito. Quem é filho tem as bênçãos, tem herança. Quem é filho tem tudo. Então nós temos a identidade de filhos. Lembra? Vou repetir o que eu disse. Jesus no deserto. Qual foi a primeira investida de Satanás? Tirar a identidade dele. Se tu és filho, então transforma essas pedras em pães. E Satanás quer fazer isso comigo e com você hoje. Se você é filho, por que você está passando essa necessidade? Se você é filho, por que você passou por essa perda? Se você é filho, por que você está doente? Satanás quer plantar isso no nosso coração. Mas a resposta é simples. Nós estamos sujeitos a doença, a perdas, a fracassos nessa terra, porque aqui não é o céu. Nessa terra tem tristezas, nessa terra tem doenças. Nós somos hoje seres híbridos. Nós somos parte dessa terra, temos carne, osso, emoções, mas somos parte do céu, já adotados como filho. Então nós partilhamos dos sofrimentos dessa terra, como nós vamos ver nos versículos seguintes, mas nós participaremos também da glória futura. E nem por isso Deus deixa de ser Pai. Porque a herança completa nós recebemos no futuro, não é assim? A herança completa que um pai deixa, a gente usufrui enquanto o pai está vivo? Não, a gente usufrui no futuro. Hoje nós usufruímos das bênçãos de ser filho, mas não da totalidade da herança. Por isso os problemas. Então não deixe Satanás plantar na sua mente que os problemas, as dores, as circunstâncias ruins são porque Deus virou as costas para você, porque Ele deixou de ser pai. Deus te ama o tempo todo, Ele cuida de você o tempo todo. E o tempo que nós vivemos nessa terra não é nada, é um grão de areia no deserto, se comparado com a eternidade nos céus, com o Pai. O diabo, ele quer plantar orfandade em nosso coração. Nos sentirmos órfãos. Um órfão é aquele que não tem proteção. Um órfão é aquele que não tem identidade. Um órfão é aquele que mendiga carinho. Nós não somos órfãos, nós temos pai vivo. Pai vivo. Olha que forte isso. Olha que forte. Se você não guardar nada do que está sendo pregado nessa manhã, que você saia guardando isso. Jesus só chamou Deus de Deus uma vez. Você pode ler sua Bíblia toda, você nunca vai encontrar Jesus chamando Deus de Deus. Só teve uma vez que Jesus chamou Deus de Deus, sabe quando? Quando ele estava representando os pecadores. Quando ele de fato foi órfão, quando o Espírito deixou ele na cruz do Calvário. Quando o Pai o abandonou e ele precisava passar por aquilo, porque ele nos representava, entende? Jesus precisava experimentar o que é ser um órfão, porque ele estava morrendo em nosso lugar. Então nesse momento ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a única vez que Jesus chamou Deus de Deus. Todas as outras, Ele chamou de Pai. Entenda quem você é. Você é filho. Deus é o seu Pai. Deus hoje te diz: esse é o meu filho, minha filha amada, no qual está o meu prazer. Que a voz de Deus falando isso esteja no seu coração. Quarta bênção da herança, quarta bênção da paternidade, receber da herança. Receber da herança é a quarta bênção da paternidade. Olha o que está escrito no versículo 17 agora. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que significa ser co-herdeiro com Cristo?
significa aquela cançãozinha que nós cantamos antiga. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, bem maior é o que está. Depois eu gravo um CD, trago aqui. Nem minha mulher vai comprar, nem minha mãe. Mas enfim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Nós não devemos conquistar. Esse é o ponto, irmãos. O que Jesus conquistou na cruz já foi conquistado. Nós não temos que conquistar. Nós só temos que receber. Lembra o filho mais velho da parábola? Ele achava que ele deveria ter uma festa para ele porque ele trabalhava. Nós não recebemos da herança do céu porque nós trabalhamos. Nós recebemos porque somos filhos. E nós trabalhamos não para receber. Nós trabalhamos porque amamos o Pai. Um filho trabalha para o pai porque ama o pai e não porque quer recompensa. E a herança de ser filho, a herança de filho, não é só para quando nós morrermos ou formos arrebatados. Não é só o céu. Um filho já usufrui do que o pai tem antes de chegar o momento de receber a herança, é ou não é? Quem tem pai rico vive na miséria? Quem tem pai rico precisa usufruir só da riqueza do pai quando o pai morre? Não. Então nós temos bênção de Deus para nós ainda aqui nessa terra. E a bênção do pai, a bênção de um pai, envolve essas três vertentes: proteção, provisão e herança. Proteção, provisão e herança. Proteção. Lembra? Jesus, o Filho de Deus, quando estava para ser preso pelos religiosos, para ser levado para ser crucificado pelos romanos, os seus discípulos estavam com ele, e Pedro saca da espada e corta da orelha de Malco. E o que Jesus diz para Pedro, você lembra? Jesus diz: Pedro, você entendeu nada, filho, entendeu nada. Eu sou filho de Deus. Se eu falasse para o Pai, Ele mandaria agora 12 legiões de anjos. Porque um filho tem direito a isso. Se Jesus falasse ali no Getsemane: Pai, olha isso aqui, Pai. Manda, Pai. E viria 12 legiões para o livrar. Jesus, ele não foi assassinado. Ele se entregou à morte. Porque ele é filho, filho de Deus. Filho tem direito à proteção. Uma vez eu estava na praia de férias, sentado ali, e aí tinha um menininho, devia ter uns 2 anos, andando sozinho na areia. Ele andando assim, cambaleando sozinho na areia. Eu falei: meu Deus, essa criança sozinha aqui, pode ser raptada, pode alguém fazer um mal com essa criança. Quando eu olho para trás, uns 3 metros atrás da criança, estava um cara, um bombadão. Mas um baita de um bombadão assim atrás, olhando assim, ó. Eu falei: entendi o mistério, Deus. Assim o Senhor nos protege. Às vezes as pessoas acham que nós estamos sozinhos, como uma criança na areia da praia, andando e cambaleando. Mas atrás de nós tem um pai bombadão, fortão, que está ali, olhando, focado em nós. E se alguém vier encostar em nós, ele parte no meio. Nós temos a proteção do pai. A segunda bênção que um pai dá dentro do assunto herança: provisão. No deserto, quando Jesus ele passou por aquela tentação de Satanás, o que diz a última parte do texto? Então os anjos vieram e o serviram. Um filho recebe da provisão do pai. E aí eu fico irritado com a religiosidade, de novo ela para me irritar, a religiosidade.
Pessoas que oram, clamam a Deus por migalhas, sabe? Pessoas que oram, Deus, a tua bênção, Deus, como... Eu não estou falando nem o jeito de orar, eu estou falando o coração como ora, sabe? Como se estivesse pedindo migalhas de Deus. Você é filho. Imagine um filho na mesa do almoço, falando assim, pai, me passe o arroz, eu quero o arroz. Ou então eu declaro a vinda do arroz aqui. Você fala, pai, me passa o arroz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você é filho, você tem direito. Você tem direito. Jamais, nunca mais peça migalhas a Deus. Nunca mais. Você acha que você está sendo humilde? Você acha que você está sendo bom? Você acha que você está se apresentando a Deus de uma forma correta e não está. Você está demonstrando que você não reconhece quem de fato Ele é. Ele é o Pai. Ele se interessa em te abençoar mais do que você se interessa em ser abençoado. Essa é a chave. Essa é a chave. Meus filhos, eles não vão ficar com tudo que eu tenho, com tudo que eu construí, porque eles vão merecer. Eles vão ficar com tudo que é meu, sabe por quê? Porque eles são filhos. Nós iremos para o céu, receber da herança celestial de Deus, não com o nosso esforço, não porque nós lutamos para receber ou manter a nossa salvação, como o pastor Douglas pregou aqui semanas atrás, né? Trouxe uma mensagem maravilhosa só a respeito disso. Nós não nos esforçamos para manter ou receber a nossa salvação. Nós temos que nos preocupar em sermos filhos fiéis. Porque um filho recebe necessariamente do que é do pai. Um filho faz parte da herança do pai. Um filho, ele não precisa lutar para receber, ele já tem. Porque está lá no sobrenome. Você tem um nome, mas o seu sobrenome é de Deus. É por isso que você tem que buscar se manter em santidade, não para ser salvo, mas porque você carrega o nome de Deus, entende? É como um filho, adolescente, que faz tudo de errado, e diz assim para o pai, pai, eu posso fazer o que eu quiser, o meu nome é meu. E aí o pai diz, o seu nome é seu, mas o seu sobrenome é meu. É isso que Deus fala. No sentido da santidade, no sentido da correção. Nós devemos ser corretos, santos e obedientes a Deus, porque o nosso sobrenome é dele. É Rafael, o cristão. É Gamaliel, o crente, o cristão. O nosso sobrenome é dele. Portanto, devemos zelar pelo nome dele. Ame o Pai de todo o seu coração, e você usufruirá das bênçãos do Pai. Quinta e última bênção da paternidade, está nos versículos 18 a 21. Esse é um mistério maravilhoso demais. Olha o que é a quinta bênção da paternidade. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós é revelada. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Essa é a bênção futura de ser filho de Deus. Nós falamos até aqui das bênçãos presentes de ser filho. Mas sabe o que o apóstolo Paulo está falando para terminar a fala dele sobre a paternidade? Ele está falando que a bênção futura nossa é que no dia do Senhor, na volta do Senhor, toda a criação hoje geme com dores de parto. Por quê? Por que do coronavírus? Por que das doenças, cânceres,
assassinatos, homicídios? Por que dos tsunamis, terremotos? Por que dos males dessa terra? Porque a natureza é inimiga do homem por causa do pecado de Adão. O pecado do homem corrompeu toda a criação. Então a criação hoje geme com dores de parto, com desespero, para que ela seja corrigida, restaurada, para que de novo isso aqui se torne um jardim do Éden, onde não haja mais tristeza, dor, doenças. E isso se cumprirá no milênio, quando Jesus voltar. E isso tudo vai acontecer quando os filhos de Deus forem revelados. Ou seja, quando nós recebermos completamente da herança de filhos, nós tivermos um corpo glorificado como é de Cristo, na volta do Senhor, nós voltaremos com Ele, destruiremos Satanás, Ele será preso por 1000 anos, e nós governaremos com Cristo nessa terra, um governo de filhos, filhos de Deus, a natureza restaurada, a natureza refeita, e a criação será restaurada, graças à herança dos filhos. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que promessa maravilhosa de Deus, em nós fazermos parte da restauração de todas as coisas, porque o Pai, Ele deseja que o Filho trabalhe com Ele, que o Filho faça parte da sua obra. Nós somos coparticipantes da obra de Deus restauradora nessa terra. E eu quero terminar, não falando mais nada. Eu quero terminar somente lendo o que a palavra de Deus diz a respeito da sua identidade. Somente ouça o que a palavra de Deus diz para você nessa manhã. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Romanos 8, 14 a 17, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam de um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 3, 26 e 27, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 4, de 4 a 7, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. João, 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Fique em pé no seu lugar. Se você antes vivia debaixo de orfandade espiritual, hoje você é liberto. Você que me escuta pela internet, se você identifica em você orfandade espiritual, se você não conseguia ver Deus como Pai, mas somente como um Senhor, como aquele Senhor dos rituais, como aquele Senhor da antiga aliança, ou somente como aquele Senhor dos gregos, dos egípcios, das mitologias,
um Senhor que fica jogando raio de cima para quem peca e que dá migalhas para quem o adora. Essa palavra hoje te libertou. Deus não é esse Senhor. Deus é o seu Senhor, porque Ele é o seu Pai. Que você sinta esse Pai te abraçar. Que você sinta esse Pai te pegar no colo nesse dia e dizer: eu te amo, meu filho, minha filha. Vem para os braços do Pai. Você que está desviado, desviada da casa do Pai, volta hoje. O Pai te espera. Ele não quer que você seja servo. Ele quer botar um anel nos seus dedos, uma sandália nos seus pés, quer abrir os braços, te receber. Ele quer sacrificar um novilho e fazer festa para você. Feche seus olhos, curve sua cabeça.